Bora, fiel, se liga agora, o mano vazando conversa entre ele e Osmar Stabile. Não só isso, vazou também um encontro escondido entre Osmar Stabile e André Sanches no restaurante. O mano vai contar tudo agora nesse vídeo pra gente. Ele ficou indignado, chegou a mostrar o celular ali e tal, com algumas conversas com o presidente do Corinthians. E também, é claro, comentou sobre a semifinal amanhã contra o Cruzeiro. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! Notícias e novidades do Corinthians e... Eu acho que agora aqui, eu tô vendo, o Corinthians embarcou, né? Chegou lá já, tem uma recepção lá, tinham cerca de 40, 50 torcedores, né? Com faixa lá, né? Aqui é Corinthians, entre por nós, lutem por nós, ganhem por nós. Tem os caras jogando sal grosso lá também na recepção, né? Gritos de ordem, né? Mas Sim. a torcida foi Vamos recepcionar jogar com lá. raça, aquela aquela- coisa toda, né? Exatamente. Agora, Bom, mas na moral, você quer espantar esses caras, não precisa nem jogar uma bomba. Tá com uma carteira de trabalho no meio desses caras aí pra você ver, não sobra Os caras um. são autônomos, otário. Mas é o seguinte, agora falando do time, Lele, mano, vamos lá. Primeiro que o Ranieri voltou a sentir dores, né? No tornozelo. Acho que essa é a principal dúvida pro jogo de amanhã. E Tá? o Garro também, hein? Garro e É, Yuri. e eu tô vendo aqui uma informação, não sei se vocês têm também, que o Garro ele deve começar no banco amanhã. Sim, Deve porque começar ele no treinou banco. entre os reservas. Ele treinou entre os bichado. reservas, então deve ficar no banco também. É que ele... E aí, qual Você não que vai deve... assumir que é bichado, não? Então, o bichado, Sombra, eu ainda acho que ele tem uma lesão que é crônica, né? Falam que é uma lesão aí que você trata, mas não tem muito o que fazer, você diminui a dor, joga umas Monta no partidas... mano agora, tudo mais. RG. Aproveita aí, meu. Mas o Garro, ele tá deixando muito a desejar esse ano, como muitos jogadores do Corinthians também. Inclusive, Bento, pra essa partida, Lele, o André Ramalho deve fazer dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Há muito tempo eles não formam essa dupla, mas eu prefiro o André Ramalho do que o Tchoca. Eu não confio no Tchoca. Os laterais aí, o Mateuzinho na direita, o Bidu na esquerda, aí é normal, tipo, o sistema defensivo deve ser esse. O meio-campo, pelo que tudo indica, deve ter Maicon ali, fazendo o primeiro volante junto com o Martinez, Carrillo e o Bidon no lugar do Garro. E na frente, Lele, apesar do Yuri Alberto ainda ser tratado como dúvida, mas eu acho que ele deve ir pro jogo com o Memphis ali na dupla de ataque. Eu não vou contestar a escalação em si, a não ser a presença do Martinez, porque pra mim, jogo assim, você não pode ter um burro em campo. E muitas vezes o Martinez, ele, por atitudes que ele tem dentro de campo, ele mostra que ele tem uma inteligência abaixo do esperado pra jogar no Corinthians. Eu espero que ele não faça nenhuma cagada amanhã. Não faça nenhuma cagada. Mas a escalação do Corinthians hoje, Lele, não tem muito o que contestar de acordo com o que o Dorival tá colocando em campo ali. Eu sinceramente, colocaria ainda o Vitinho no lugar do Bidon, se o Garro não tiver condições de jogo. Acho que o Vitinho armando o time ali pode ser uma alternativa melhor, mas o Dorival ele tem essa predileção pelo Bidon. O time titular, Lele, é esse mesmo? Você concorda com o Dorival? Ou dá pra fazer alguma mudança aí? Qual é o ataque mesmo? Memphis e Yuri. Aí o O revelação. Yuri era dúvida também, né? A gente não sabe ainda se ele vai pro jogo. Tanto o Garro quanto o Yuri, né? Tiveram alguns dias aí, alguns treinos que eles ficaram de fora por dores e tal. O Ranieri agora volta a sentir dores e ficou de fora 2 treinos. Então, esse é outro também, bichado do cacete. Então, o Ranieri, cara, que não se machucava, né? Ano Porra. passado, agora esse ano tá demais também, hein? E Só é que bom daí jogador, né? E a questão, né, mano? Se a gente realmente for sem Ranieri e sem Garro, são 2 homens que a gente perde nesse meio de campo aí, que se ele não usar o esquema com 3 zagueiros, a gente costuma usar esse meio de campo com 4 caras. E aí perderia o Ranieri e o Garro. Então, eu acho que ele teria que usar o Martinez. Sim. Ele provavelmente ele vai com o Maicon, Não tem né? muito o que Com o fazer. Bidon, o Carrilho e aí o Martinez. Se não vai for o ser Martinez, único é o Charles, marcador. né? Que vai ser o Nossa. único marcador, inclusive, na ausência do Ranieri. Aí tem que ser ele mesmo. Apesar de que ano passado, e até a Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Martinez era um cara que a gente gostava de ver em campo, né? Porque é aquele cara que ele tinha ele desestabilizava o adversário e não ele se desestabilizava. Aí não sei o que aconteceu, que de uns jogos pra cá também cai. Ele sempre foi de errar passe, com a bola no pé ele já não era grande craque. Mas pelo menos era aquele cara que se entregava, que na marcação entregava bastante também, que desestabilizava o adversário, como fez no clássico contra o Santos com o Escobar, como fez no clássico contra o Palmeiras com o Aníbal Moreno. Agora não, é ele que perde a cabeça quando entra nos jogos contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians, quando entra nos jogos pelo Corinthians. E desde que ele fez aquela burrada também de não se apresentar lá depois da data Meu FIFA. filho lá. Parece que é outro jogador. Espero, né, que se realmente a gente tiver que usar ele amanhã, na falta de Ranieri e Garro, que ele entre, né, com outra cabeça, que vire a chavinha aí, que a multa que deram nele tenha adiantado pra alguma coisa, né, pra ele ser mais responsável em campo.
Porque o Mano tem razão. Nos últimos jogos, tava de doer, né? Algumas atitudes do Martínez aí, muito infantil, muito juvenil. Inclusive, a última burrice dele, RG, foi contra o próprio Cruzeiro, numa cotovelada que ele deu nas costas do Matheus Aquilo Pereira. ali foi de acabar, né, gente? Pelo amor de E com Deus. esse monte de jogador meia bomba, vocês acham que vai acontecer o que amanhã? Na cara do Cruzeiro. Taca. É na cara do Cruzeiro. Oh. Vocês vão ver quinta-feira. Aí quinta-feira eu quero ver a cara de otário de vocês me pedindo desculpa aqui. Olha, Você ontem falou aqui que acha que perde de uns 2. Não falei nem isso. Pelo contrário, digo mais. Pra mim, Lelê, esse elenco vagabundo, ele tem a obrigação de correr o que não correu o Campeonato Brasileiro inteiro nessa quarta-feira. Se pouparam pra cacete, Exato. jogaram de Meia sangue bomba, doce, meu. jogaram de sangue doce no Agora eu Campeonato quero Brasileiro. É a hora desse elenco preguiçoso correr o que não correram durante 6 meses aí. Você tá acreditando demais num bom resultado pra tanta crítica que você faz pra um time. Mas é que tá, bacana. boa. O negócio é o seguinte, aqui a crítica não invalida o potencial que eu acho que o time tem. Porque eu sempre falo aqui que o Corinthians é um time, sim, que pode jogar mais, e aí as pessoas começam a tentar ironizar a frase. Mas, Lelê, eu não discuto contra fatos. Uma coisa é você dar uma opinião. Opinião cabe discussão. Um fato, não. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, essa tragédia que a gente viu, que ficou atrás do Santos, é uma merda, é um catado. Porém, na Copa do Brasil, é um time que passou aí por Novo Horizontino, passou por Atlético Paranaense, pegou morto eliminou também. o Palmeiras. O Palmeiras é morto? O Corinthians ganhou as 2 partidas do Palmeiras. Até o Flamengo. O Corinthians ganhou as 2 partidas do Palmeiras. O Corinthians na Copa do Brasil, Lelê, marcou 8 gols e não tomou nenhum. Então, é outro time. É outro time. Então, Assim repito, espero, né? amanhã, Lelê, a classificação do Corinthians pra final da competição passa muito pela postura do time amanhã. Se esse elenco tiver vergonha na cara, vai jogar se impondo. Não, quando eu falo se impor, não é você se atacar pra cima do Cruzeiro ali, de peito aberto e tomar 2 ou 3. Não. É você manter a bola no teu pé, você controlar o jogo, você esfriar o adversário quando necessário. O Corinthians ele não pode ser juvenil, Lelê, ao ponto de ficar dando a bola pro adversário durante 90 minutos e tentando jogar depois que tomar o terceiro gol. amanhã vai ter bufadona. Vai. Não, eu também Amanhã- acho que amanhã Matar é na um jogo cara. que pode já encaminhar, né, assim, decidir bastante coisa, inclusive pro corintiano saber qual Corinthians a gente vai encontrar na Copa do Brasil. Porque é o que o Mano falou. Nessa reta final de Brasileirão... Não, nessa reta final de Brasileirão, os caras ali, ó, jogando como quem não quer nada, né? Não vamos chegar em lugar nenhum aqui mesmo. Tipo, dane-se. Não correram igual correram Dane-se quase na correu Copa o do risco de Brasil. não pegar nem Sul-Americana. Verdade. E pra mim, vexatório também. Terminar atrás do Santos, né? Não conseguir vencer o Juventude na última Pô, rodada, a o verdade time é que rebaixado. custou quase 9 milhões esse dane-se. 8 e pouco. Vexame. Por causa do gol de vexame. empate do Juventude. Quase que- 9 só milhões. que Deixou aí a 9 milha. Só que aí agora que nós vamos ver. Porque, então tá, beleza, vamos se poupar pra Copa do Brasil. Tamo apostando tudo na Copa do Brasil. Então agora nós vamos ver se vão apostar tudo mesmo entrando em campo contra o Cruzeiro aí. Amanhã vai voar a pena pra Olha, tudo que é olha. lado. Deixa eu dar um recadinho aqui também. Porque há um Não tempo vai dar. atrás, quando eu desci a ripa também no Osmar Stabile, porque pra mim foi uma indecência ele sentar à mesa com o Andrei Sanches pra negociar aquele contrato com a Caixa, uma renegociação de dívida, que o Corinthians teve lá, aquela reunião em Brasília. Eu falei que pra mim era uma indecência, era uma sem vergonhice o presidente do Corinthians aceitar conversar com esse cara na mesa. Ele depois me mandou uma mensagem, mano, pô, a reunião já tava armada, quando eu cheguei eu não sabia que ele ia estar, não sei o quê, enfim. Mas isso não invalida o que eu tinha feito de crítica. Então, Ele Osmar mandou pra Stabile- você, mano? Mas ele tinha Mensagem? mandado, ele falou, pô, ele já tava lá, mano, não sei o quê, não fui eu que convidei, mas aí eu já tava lá. Eu falei, você como presidente do Corinthians, você deveria ter se imposto dentro dessa reunião e falar, eu como presidente da instituição, eu não admito esse cara que tá sendo investigado, inclusive, possivelmente, se Deus quiser, e esse conselho ter vergonha na cara, expulsá-lo do clube, falar, eu não sento na mesma mesa que esse cara. E falei isso pra ele. Então, Osmar Stabile, eu recebi uma informação, e você falou que não tinha convidado o Andrés pra ir pra Brasília, mas sábado de manhã, eu recebi uma informação que Andrei Sanches estava no varanda do Cidade Jardim. Inclusive, ele estava ali praticamente camuflado, RG, porque ele estava de boné e óculos escuros num restaurante. Eu acho que uma pessoa que está de boné e óculos escuros num restaurante é porque não quer ser reconhecido. Passou-se um tempo, o Andrei estava esperando uma pessoa. Essa pessoa chegou à mesa, junto com o Andrei Sanches. Conversaram durante um tempo, passou-se mais um tempo, acho que uns 10 minutos. Eis que chega o seu Osmar Stabile de boné também, de camisa polo cinza e com segurança. Então, Osmar Stabile, eu te mandei uma mensagem no sábado, perguntando se você se reuniu com o Andrés. Repito o lugar. Cidade Jardim, no varanda, 10h30 da manhã, quando o Andrés chegou, e você deve ter chegado por volta de umas 11 da manhã.
Te mandei uma mensagem, você visualizou e não respondeu. Hoje, eu acho que você deve ter esquecido, porque você visualizou, talvez devia estar na correria, não respondeu, eu te perguntei de novo. Porque na primeira oportunidade você falou que não tinha convidado o Andrés pra intermediar nada. Eu dei o voto da boa-fé. Acreditei em você, apesar de ter dito que você deveria ter recusado a participação se ele estivesse na mesa. Agora, seu Osmar, te mandei 2 mensagens. Tô esperando a sua resposta até agora. Eu sei que muitas vezes você tá ouvindo o programa, muitas vezes... Fica esperando aí, mano, a resposta. Não, Era então, porque, sentado, não, hein, porque mano? em todas as outras mensagens que eu mandei, ele respondeu. Então eu tô esperando até agora, porque é aquele negócio, seu Osmar. Se o senhor também não estiver ouvindo, eu sei que esse recado vai chegar no senhor. Quem cala, consente. Eu gostaria de saber qual foi o assunto tratado. A pauta da Exato, reunião. porque é importante o torcedor Corinthians saber. Mas esse cara é amigo do cara. Então, mas é legal. Ele poderia me responder, porque o negócio é o seguinte, ô Domênico Gato. Ele poderia me responder, não, foi uma reunião de negócios, enfim. Eu acho que é legal o torcedor do Corinthians saber, porque a partir do momento que ele falou que ele não convidou o Andrés, que ele não tem mais relação com esse cara, e o Andrés apresenta uma pessoa, porque depois que o Andrés apresentou essa pessoa, ele se retirou. O Andrés saiu. Ficou o Osmar Stabile conversando com essa pessoa. A pessoa indicada. Que era um japonês também, Osmar Stabile. Pode te dar mais subsídios ainda, pra que você saiba aí que eu tô pautado do que eu tô falando. Mano, se eu encontrar um dos dois amanhã no escândalo, eu vou falar pra você também. Amanhã eu tô lá, gostaria. se eu encontrar, eu vou falar pra você. E se eles Não é estiverem de difícil boné? disso acontecer, E se eles estiverem tá? de boné? Ah, mas eu também Então eu tô. gostaria. No swings da Geralmente vida que eles você ficam vai. do lado direito ali, né? E... Lá em cima, Então, os lá em pensadores- cima do lado direito. E eu gostaria também, seu Osmar, se o senhor quiser o direito de resposta, você tem aqui no programa. Não adianta me ligar e falar, não, vamos tomar um Isso. café. Ligou, mano? Não, ainda não, mas eu Bebeu aí, quero chegou aí, cantou, Liga agora né? pra ele, mano. Liga agora pra ele pra não expor ele. Liga aí Não, pra ele, vê não, se pra ver ele o que ele tá atende. fazendo. Não, eu gostaria que ele me respondesse, porque tá aqui, ó. Olha lá. Você vê que não é mentira, Lele. Aí, ó. Verdade. Só ficou. Ele tá online, hein? Tá online ali, ó. Online. E Mas tá... vocês Não, mandam tá nude online. um pro outro aí? E tá É isso? azulzinho, mas ele não Tão respondeu. trocando vídeo, 3 mas Mas vocês não Caraca. chegam a Aí, ó. trocar nudes, Eles né? estão trocando Que tipo de vídeo. meme não você sobe manda muita pra ele? Daqui conversa, a não. pouco vai Mandei aparecer não. aí digitando. Vai lá, mano. Mas vê até aí. agora não. Eu tô aguardando sua resposta, Osmar. Muito bem, mais alguma coisa do Não. Corinthians, fora esse café da BO, manhã? né? Né? Essa feia coisa aí, Escândalo, ó. fora esse escândalo. Essas coisas aí Amanhã vai é pesar guerra, em campo, amanhã hein? é nóis. Vai Amanhã pesar é em nóis, campo, velho. É nóis. Putz, já pensou o Corinthians Não dá, mete não. 1x0, 2x0 no Cruzeiro lá? Aí que a você matrioska acorda, vai dar, falar mano. aqui. Aí você acorda. Quem Não vai falar dar, o quê? mano. A matrioska, Matrioska. quero ver o que vai Ó, falar. a gente tem o Portuga a nosso favor. gente. lógico. O Portuga Verdade. torcendo pro Cruzeiro. Não tem como o Cruzeiro passar, velho. Cara, o Corinthians pode jogar com 7 na linha, mano. É, Ganhando o Cruzeiro. olha, uma Olha. O coisa, Portuga hein? torcendo, tá louco? É um pé de Olha. pântano do cacete, hein? É. Eu confio mais na torcida do Portuga pro Cruzeiro do que no time do Corinthians. Aí temos uma tela, quem larga na frente? Cruzeiro e Corinthians em 16 jogos, desde as vagas das semifinais da Copa do Brasil. Que, lembrando, tivemos a definição, brasileiro continuou e agora nós vamos definir tudo, na Copa do Brasil. Cruzeiro, 6 vitórias, 8 empates, apenas 2 derrotas. Corinthians, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Aproveitamento do Cruzeiro, 54,2%, do Corinthians, 43,8%. Gols marcados, 20 do Cruzeiro, 19 do Corinthians. Sofridos, 16 do Cruzeiro, 19 do Corinthians. E a pergunta que não quer calar, Qual é? Natália, é a seguinte. Quem chega melhor? Eu ia fazer outra, mas essa eu gostei, vai. 180 minutos, começa decidindo em Minas para terminar decidindo em São Paulo. A gente sabe que no mata-mata os times se equiparam mais, é muito complicado. Se fosse um jogo de rodada normal de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá à frente pelo que fez a temporada inteira, tem uma vantagem ali inicial de casa. Mas pro confronto total eu não consigo... O Corinthians está com muita dificuldade, tem dificuldade, mas tem um treinador que é copeiro, tem um treinador que entende essa competição. Jogadores decisivos na frente. E em momentos em que o Corinthians teve mais jogadores desfalcados na Copa do Brasil, ele encontrou uma alternativa e conseguiu eliminar times que eram considerados favoritos, como o Palmeiras. Então eu vejo um equilíbrio aí para essa decisão aí de vaga na final. Você que tá vendo o GC, não é errado não, na verdade foi o Hugo Souza que falou, erroneamente, né? Fala isso, não, correto? Ele tá erradamente, mas você sabe, Pedro, porque ele fala isso, erradamente, nossa postura em Copas é outra. Essa situação do Hugo à parte, o Corinthians no Brasileiro, ele é meio molengão. Cuidado Aí, com isso. não, ele tá meio assim. Aí você se confunde. Aí, nas Copas ele vem, firme, vem definindo. Você acha possível mudar assim, rapidinho,
Do Corinthians sonolento do brasileiro para a Copa do Brasil, ó, eu sou o gigantão do mata-mata? Absolutamente, até porque é a tal da história do caminho mais curto. E você olha para a tabela do brasileiro, você olha para a qualidade dos times que estão à sua frente, você olha para onde está a última vaga de Libertadores, você fala que talvez não seja tão fácil, você vê um caminho mais curto, 4 jogos, mata-mata, se decide em casa. E assim, Edu, o campeonato agora é outro. O papo agora é absolutamente diferente. O Cruzeiro que vai entrar em campo não é o Cruzeiro que tomou taca no fim de semana. O Corinthians que vai entrar em campo não é isso que você diz aí, que é molengão. Eu só acho que se tivesse que apontar minimamente um pequeno favoritismo para não ficar em cima do muro, do ponto de vista coletivo, acho que o Cruzeiro, começando em casa, conseguindo construir seu resultado, tem mais condições de sustentar uma vantagem fora. Agora, eu não posso negar que, às vezes, fora de casa, você traz para dentro de Itaquera uma necessidade apenas de um resultado simples, uma vitória simples. Então, assim, do ponto de vista individual, o Corinthians tem condição de arranjar uma boa atuação de algum elemento individual, seja do Yuri finalizando, seja de um outro jogador de mais qualidade de meio de campo, seja de uma boa atuação do Hugo para sustentar a vantagem. Agora, do ponto de vista coletivo, o Cruzeiro, para mim, tem condição de construir vantagem em casa e depois sustentar fora de casa. Se a decisão for para os Agora pênaltis, quem tem vantagem? é difícil. Agora, se tivesse que colocar um pouquinho, colocaria o Para os Cruzeiro. pênaltis, tem 2 Se a goleiros. decisão for para os pênaltis, quem tem vantagem? O Bubu já ensinou que o Hugo... Amanhã nós vamos falar Isso é disso. para outra? Amanhã nós vamos falar dessa, mas... Mas o Mael ele não tá aqui, deixa ele falar. É óbvio que não tem problema. É Do óbvio ponto que de vista coletivo, eu vejo mais qualidade no Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro é um time o bem time mais preparado, mais bem treinado, mas Copa não é só sobre mais isso. opções. Só que eu concordo com a Nath e com o Pedro. Copa não é apenas sobre isso. O jogo de volta é Itaquera. Então, É diferente do outro lado da chave. Ah, sim. eu acho que não tem favorito em nenhuma delas. Obviamente, o Fluminense é mais time que o Vasco e o Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Mas como é o mata-mata, eu não consigo apontar favorito. O corintiano fica pensando... Futebol é maluco, Bubu. E você sabe o quanto eu não gosto de loucura, eu gosto de coisa mais tranquila. Mas aí o torcedor tem razão de perguntar isso aqui. O elenco do Corinthians escolhe é brasileirão, vamos lá, pega aí a mala aí, vamos lá. Ou agora é Copa do Brasil, é gigante. O Corinthians foi campeão quando o Paulista amassando o Palmeiras. Lepte, guloso, não tem nem chance. Aí o Abel chora, tudo, mas não é, o Corinthians foi melhor mesmo. E aí o Corinthians vai na Copa do Brasil, tira Palmeiras de novo, vai jogando. É gigante o Corinthians em mata-mata. Por que acontece essa mudança? Porque a característica do time é para ser copeiro. Tem times, Flamengo, Palmeiras, que brigam pelos pontos corridos. O Corinthians entra no Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, ele sabe que não vai ser campeão hoje. Que ele não tem condição de competir. E isso acontece com vários clubes. O Atlético Paranaense foi um clube que fez sucesso nesse século dessa forma. Até ganhou um campeonato brasileiro, não era nos pontos corridos. E não foi vice. Mas o Grêmio, que virou durante muito tempo, era chamado de o rei de copas, era porque o Grêmio não consegue ganhar o campeonato brasileiro. Nenhum time gaúcho ganhou o campeonato brasileiro de pontos corridos. Então o Grêmio começa a temporada e ele fala, vou apostar na Libertadores, na Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil também, às vezes ele pode falar, poxa, esse ano aqui eu tenho um time para brigar pelo brasileiro, vou tentar ganhar. Ganhou em 2003, 13 e 14, né? O Corinthians não tem isso. Então o Corinthians, assim, o São Paulo, por exemplo, Rogério Ceni tá falando, não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Vamos tentar fazer força nas Copas. Você pode beliscar um título ali, uma Copa do Brasil, é possível. E o Corinthians tem chegado sistematicamente, pelo menos às semifinais da Copa do Brasil. Pega aí, foi vice do Flamengo, perdeu semifinal pro São Paulo 23, perdeu semifinal pro Flamengo ano passado. Então o Corinthians com crise, presidente saindo, impeachment, dívida, arena e não sei o quê, jogadores com problema, fica, não sei o que e tal. O Corinthians na Copa do Brasil é uma potência, historicamente e mesmo nos últimos anos. Então, é claro que escolhe jogos. E não é uma questão do Corinthians, eu tô falando que isso é uma coisa de vários clubes que não tem condição de brigar nos pontos corridos. Vai no resto do mundo. A Lazio não é campeã italiana. A Lazio acabou de passar pelo Milan. A Lazio falou, posso ganhar a Copa da Itália. O Sevilha não dá pra ganhar o Campeonato Espanhol, ele vai ganhar a Liga Europa, amigão. Vai jogar nas Copas. No mundo tem assim, você tem os times que são os dominantes, aqueles que normalmente vão pegar os títulos... Crystal Palace não pode ganhar a Premier League. O Leicester ganhou, é um aborto. O Crystal Palace ganhou a Copa. É a chance que ele tem. Então, os times que têm menos investimento, menos elenco, eles escolhem jogos. Eles priorizam um campeonato de mata-mata em que é possível você ter sucesso. E tá mais do que certo. Só que eu acho que o Cruzeiro é bem favorito para esse duelo. O Cruzeiro, a gente pegou ali os números frios. E aí, o Cruzeiro tem uma ligeira superioridade. Esse time do Cruzeiro,
que estava brigando pelo título matematicamente com o Flamengo e Palmeiras, outro dia, ontem, ele foi no Maracanã, jogou melhor que o Flamengo, não perdeu. Empatou o jogo, era pro Cruzeiro ter vencido pelo desempenho. Aqui no Allianz Parque, ele veio aqui, jogou melhor que o Palmeiras, não ganhou porque não expulsaram o Gustavo Gomes, que era pra ser expulso. Mas toda hora então, assim, arbitragem. o Cruzeiro... O Cruzeiro pegou finais no Maracanã com o Flamengo multicampeão e com o Palmeiras poderoso aqui em São Paulo. O Cruzeiro jogou melhor os dois jogos. Então esse time do Cruzeiro é muito forte fora de casa. Ele é um time com jogadores experientes. A gente viu ali além do Cássio para pegar pênalti, e o Cássio, o corintiano sabe quanto ele é decisivo. Você tem ali Matheus Pereira, que tá na seleção bola de prata, Lucas Romero, você tem Caio Jorge, que é artilheiro do campeonato, numa necessidade você tem o Gabigol, que vinha fazendo até uma boa partida contra o Santos aqui no primeiro tempo com o time reserva. Então o time do Cruzeiro, pra mim, é muito mais azeitado. O Leonardo Jardim é um dos melhores trabalhos disparados esse ano no futebol brasileiro. Fica atrás do Guanais, porque não tem como comparar o Mirassol com nada. Mas dos clubes grandes do Brasil, o Leonardo Jardim, pra mim, fez um campeonato brasileiro melhor que o Felipe Luiz e que o Abel Ferreira. Guanais ou Crespo? O Guanais não tem nada parecido, acho que na história dos pontos corridos. Acho que o maior trabalho de um treinador na história dos pontos corridos. Então não tem como comparar nada. Agora, pra mim, o Leonardo Jardim acertou um time, fez um time jogar e jogar bola. O Cruzeiro joga bola. E pegou numa baita crise, hein? Ele fez um trabalho no Brasileiro, pra mim, é o Guanais aqui. Jogadores gigantes pra baixar ego. Você pode citar talvez ali o Palermo, fez um bom campeonato, mesmo acabou caindo. Mas o trabalho do Leonardo Jardim é muito superior ao Dorival no Corinthians. O Dorival pode até ser campeão mais uma vez da Copa do Brasil, já ganhou 3, pode ser tetra, mas o corintiano também tem um pé atrás. O corintiano também, assim como estava o Felipe Luiz um tempo atrás ali no Flamengo, se não ganhar, vai ter problema. O Dorival é a mesma coisa. Tá cheio de corintiano aqui que tem pulguinha atrás da orelha com o Dorival. Ei, peraí, podia fazer coisa melhor. O Leonardo Jardim, não. Você sente que ele tá extraindo muito. E pra mim, o Cruzeiro é bem favorito. Vou falar bem pertinho do senhor. Você tá chamando ele? Vamos fiel às informações, análise do Mano, Energia 97, finalizando com o ESPN. Cara, essa do Mano com o Osmar Stabile agora, hein? Se encontrando escondido com André Sanches, caras de óculos escuros, bonezinho. Muito estranho, hein? Esses caras é tudo farinha do mesmo saco, mano. Tudo farinha do mesmo saco. O Osmar Stabile, todo mundo fala que ele é um fantoche lá dentro, lá. Quem manda é o Romeu Tuma. O André Sanches também deve mandar bastante. Vocês acham que o André Sanches vai ser expulso do Corinthians? Claro que não, mano. Os caras vão empurrar com a barriga aí e vão deixar pra lá. Então é inacreditável, cara, inacreditável. E eu já não confiava mais no Osmar Stabile. Agora, depois dessa do Mano, e ele tem prova, ele quase deixou vazar a mensagem ali. Se você tirar um print ali, dá pra ver muita coisa, mas imagine se ele vaza o número do Osmar Stabile, caramba, ia dar uma treta pesada. Então é isso aí, jogo amanhã e o Coringão turbulento desse jeito aí. Mas o Mano, o bom que ele não deixou pra falar essa daí depois do jogo, tal, se perder. Já falou, soltou antes. Então isso aí, amanhã contra o Cruzeiro. Cara, eu tô vendo o corintiano aqui, pelo amor de Deus, mano. A gente começa a ler os comentários. Parece que torce contra o Corinthians pra ter razão. O cara torce contra o Corinthians pra ter razão. Eu nunca vou torcer pro meu time perder, mano. Nunca vou torcer. Amanhã é dia de apoiar, de torcer pra caramba. Mais uma vez, vou falar mais uma vez, corintiano não torce para jogador, corintiano torce pro Corinthians. Não tem essa, mas o jogador tá correndo. Cara, amanhã é outro jogo, é outra atmosfera, é Copa do Brasil. Então, cara, vamos trazer um bom resultado para a Neoquímica Arena, sendo vitória, empate, para a gente poder ir para essa final. Será muito importante pra gente. Comenta aí, deixa seu likezão, se inscreva no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.